Fala Dev, beleza? Continuando então a nossa série de vídeos. Nesse vídeo nós vai estar abordando então o assunto de association dentro do Gorm. O que seria no caso aí esses association? Association é a forma que uma tabela se relaciona com a outra. Nada mais é do que aqueles casos de um para muitos, muitos para muitos. Essa abordagem então é conhecida como association dentro dos ORM. E dentro do Gorm, nós vamos então estar abordando os assuntos de belong to, razone, has-many e muitas outras formas de associação. Sem mais delongas, roda a vinheta. Antes de mergulhar então no código, é muito importante entender o conceito de associação em banco de dados. Em termos simples, associações definem como as tabelas elas estão relacionadas entre si. Isso é crucial para representar relacionamentos complexos em nossas aplicações. O Gorm ele suporta diferentes tipos de associações, incluindo belongs to, razone, has-many e muitas outras. Essas associações nos permitem modelar relações de um para muitos e muito para muitos de uma forma intuitiva e muito eficiente. Bom, vamos então aqui agora para o código, para mim exemplificar como que funciona trabalhar com associações dentro do Gorm. Antes de mais nada aqui, então, vamos instanciar nosso WSL aqui, está iniciado, certo? Vamos para o nosso projeto, esse aqui não é o projeto da live, mas é o projeto de vídeo aulas em Go. Então vamos abrir aqui nosso projeto. Aqui assim. Vamos abrir aqui um zoom para aumentar. Nas outras aulas, o que nós criamos aqui? Nós criamos então um modelo de usuário, certo? Criamos esse arquivo de conexão, que é um wrapper dentro do Gorm, onde eu faço a conexão de fato com o MySQL. Nós então rodamos o nosso migration e criamos esse nosso usuário na nossa base de dados. Podemos ver então, né? O nosso migration aqui foi criada, foi executada. Se nós olharmos aqui, então foi criada a tabela, né? Com base nos campos que nós criamos. Mas aqui no nosso caso, nós só temos a tabela user. Para trabalhar com association, nós precisamos ter mais de uma tabela. Para abordar o tema de association de uma forma mais simplista e não entrar muito dentro do que nós estamos fazendo nos vídeos de live, nós vamos então criar um protótipo de um post, ou seja, nós vai ter um user e uma tabela de post, e através desses dois modelos aí nós vamos estar trabalhando com associações. Bom, para que seja então possível criar o sistema de post e trabalhar com as associações entre dois modelos, um modelo de usuário e um modelo chamado post, nós precisamos então estar criando esse modelo aqui na nossa aplicação. Então vamos aqui na nossa pasta model, new file, post.go. Esse post ele vai ser do tipo post, que vai ser uma struct. E esse post ele vai ter dois campos apenas. Ele vai ter title, vou letra maiúscula aqui, title, que é string, e vai ter um content, que é o conteúdo ali, o corpo do post, que vai ser do tipo string. Lembrando que quando nós precisamos estar associando esse modelo com o Gorm, nós precisamos estar aqui chamando então o nosso Gorm Model. O Gorm Model. Vamos instanciar esse cara aqui. Vamos dar o import desse cara aqui. Types. Beleza. Import. Aí. Detalhe, galera. Nunca pode esquecer package modo. Beleza. Aqui tá ok. Agora então o nosso post aqui. User, né, estava fazendo esse rename. Vamos renomear então as tabelas igual nós estava fazendo aqui, né? Colocar o Gorm column. Vou colocar aqui então title, letra minúscula, e content, letra minúscula também. Agora que nós temos então aqui o nosso modelo user e o nosso modelo post, nós precisamos então tá criando o relacionamento entre ambos, certo?
Bom, com os nossos dois modelos criados, nós precisamos estar criando agora ações entre esses dois modelos, certo? A primeira associação que nós vamos ter que fazer vai ser uma associação chamada has-many, que nada mais é um relacionamento um para muito. Ou seja, um usuário ele vai poder ter vários posts. Então aqui, para fazer esse relacionamento, nós podemos estar escrevendo aqui post, e vai ser o que? Ele vai ser um array de post. E assim nós vamos estar criando então um relacionamento has-many. Bom, para continuar nosso relacionamento entre usuário e post, nós precisamos então estar criando aqui um relacionamento belongs-to de post. Um post ele deve pertencer apenas a um usuário. E para que isso aconteça, nós vamos estar referenciando aqui então o user ID, que ele é um campo do tipo int, e vamos referenciar então ao modelo de user e criar o relacionamento aqui então belongs-to com a tabela de usuário. Vamos aqui abrir apóstrofe, warm key, dois pontos, e user ID tem que estar com o mesmo nome que nós colocamos aqui, nós temos que estar definindo aqui. E assim nós criamos o relacionamento belongs-to com o modelo de usuário, que é aqui. Então nós temos o user com relacionamento has-many, um usuário pode ter vários posts, mas um post deve pertencer apenas a um usuário. Para criar isso em Go utilizando o Worm, nós vamos estar utilizando essa abordagem. Bom, com os nossos modelos criados e os relacionamentos também aqui já referenciado de post para user e de user para post, nós precisamos então estar criando a migration do post, né? Então vamos aqui então adicionar um model post e vamos estar criando essa tabela post. Se vocês observarem aqui, nós só temos a tabela user, né? Eu não tenho a tabela post. Então adicionando esse modelo de post aqui, nós vamos então estar rodando o comando gorun cmd-main.go. Não aconteceu nenhum erro, ou seja, a minha tabela foi criada. Se eu vir aqui dar um refresh aqui, atualizar, vai aparecer aqui post, certo? As colunas então aqui foi o ID, que foi o próprio Gorm que criou para nós. A tabela create, update, delete, add também é o Gorm que é responsável por criar essas tabelas por nós. O campo content e title, né, que nós definimos, e o nosso relacionamento com o user ID aqui que nós criamos. Se nós observarmos aqui em chave estrangeira, como nós fizemos aquele relacionamento de belongs to, ele vai criar então aqui para nós aqui dentro da tabela post essa chave aqui, ó, essa FK de user. Ou seja, eu vou conseguir criar um user e dentro desse user passar uma referência de vários posts, por causa do has-many. E também, toda vez que eu criar um post, ele vai ser obrigatoriamente aqui, vai ser obrigatório ter aqui então um user ID para estar criando esse post. Vocês vão ver agora que no script que nós vamos estar criando, eu vou estar criando um usuário e passando vários posts, um total de 3 posts mais ou menos, dentro do mesmo modelo de usuário, e vou persistir o modelo de usuário e vai criar então o meu usuário junto com meus 3 posts, beleza? Bom, então nós executamos então o nosso modelo de user e vamos então estar executando agora a consulta para verificar se o meu usuário foi criado de fato. Vamos aqui abrir o editor. Abrir script. Opa, não é abrir script não. Vamos aqui, editor SQL, abrir o console SQL, que é esse cara aqui. Vamos fazer uma consulta de user. Se vocês verificar, aqui ó, foi criado então o meu campo user. Foi criado o meu usuário, né, na verdade, com create, update, né, foi preenchido. O delete é porque ele não foi deletado. O meu nome Guilherme. E o meu e-mail que foi criado. E se nós verificarmos aqui a tabela de post, é para ter 3 posts que nós criamos. Se vocês verificarem, ó, tá aqui e tudo é referenciado então ao meu usuário. O ID do meu usuário aqui é o ID 1. E se aqui dentro de select tem aqui os IDs do meu usuário que foi criado, o conteúdo, o título, o update, o create, add, o delete está vazio porque nós não deletamos esse registro através do Worm.
Vocês podem estar perguntando assim, ah, beleza, Guilherme, eu tenho meu modelo de usuário, eu tenho meu post, eu persistir esses meus dados lá no meu banco de dados, mas eu não quero estar, toda vez que eu precisar visualizar esses dados, eu estar acessando o meu gerenciador de banco de dados. Então, você pode estar criando uma breve consulta aqui, né? Para estar buscando esse usuário na sua base de dados. Vamos aqui, var, colocar aqui user created, um usuário que foi criado, eu vou dar um referenciar ele com model.user, que na hora que eu for buscar esse dado através do GORM, eu já vou mapear esse meu retorno dentro do meu modelo de usuário. E olha que interessante. Eu vou estar aqui dando um db, bom, um preload, para ele carregar os dados também do meu post que está vinculado a esse meu usuário. Vou dar um first, beleza? Vou dar aqui um ponteiro do meu user create, que eu declarei ele em cima, passando o user.id. Aqui então eu dou um preload, já mapeei aqui no meu usuário, certo? Agora eu preciso visualizar esses dados, então eu vou fazer o que? Eu vou dar um fmt printf, abre aspas, né? Eu vou colocar aqui usuário, eu vou abrir aqui então um S para passar uma string para esse cara, que vai ser um created, que vai ser meu modelo create user que eu defini, ponto, o nome dele, que eu vou estar exibindo o nome dele na hora de eu printar. Eu também aqui vou escrever então fmt.printf, só para escrever no meu console mesmo aqui, posts, né, que vai ser mais de um, já que o nosso usuário tem 3 posts. Então, para isso, eu vou fazer o que? Um for nesse cara, certo? Para pegar o post que está já dentro do meu modelo de usuário. Então, eu vou dar aqui um user created post. Ele está post no singular, mas o interessante aqui seria colocar no plural lá no nosso relacionamento. Então eu vou vir aqui, fmt.printf, certo? Eu vou definir aqui o type desse cara. Qual que é o type desse cara? O type desse cara vai ser porcentagem, e vou colocar aqui user. Na verdade eu vou colocar post, né? Ponto title, esse vai ser o título do post, e eu também vou printar na linha de baixo aqui, printf, eu vou printar também aqui então o conteúdo, 2 pontos, porcentagem s post ponto content, que é o valor relacionado ao nosso conteúdo, certo? Agora eu vou vir aqui, vou executar o nosso Go run novamente. E aqui então ele printou o meu nome do usuário, colocou aqui post, né, conteúdo A, post B e C e por aí vai. Beleza? Então assim agora nós temos a visualização do nosso post. Ah, Guilherme, mas não tá legal a forma que está sendo exibida. Então nós podemos aqui, ó, tá criando aqui, ó, um /n para /n nesse cara para dar uma quebra de linha. E aqui também nós podemos estar colocando aqui então um /n, quebrar a linha para ficar mais bonitão. Aqui no meu post, beleza, no meu usuário também eu vou dar um quebra-linha aqui nesse cara para ficar mais visível. Eu vou rodar então aqui agora novamente. Se você ver usuário, post, título, tá aqui conteúdo, título. Opa, mas não tá legal também esse post. Vou colocar /n e ele vai quebrar a linha, vai ficar mais visível aqui para nós. Mas se nós verificarmos, eu tenho o usuário Guilherme, os posts do Guilherme, que é esses caras aqui que nós realizamos, né? Consegue estar fazendo essa interação e visualizando esses dados apenas puxando o modelo de usuário. Ou seja, eu pego o meu usuário, faço um preload em cima da tabela do post, né? Já que eu estou fazendo um Rasmany com o post. Pego o meu primeiro usuário, que eu estou dando um first, no caso aqui, e mapeio ele dentro desse meu modelo de usuário. E de forma automática, ele mapeia tanto o usuário quanto os posts que estão relacionados a esse usuário. E é o que nós estamos vendo aqui. Beleza?
Assim nós estamos então trabalhando com dois tipos de relacionamento até o momento, que é o belongs to, do post para o user, onde um post tem que ter um user, e o has many, que é um usuário pode ter vários posts, beleza? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.